Olá, turma! Então, sejam bem-vindos a mais uma série de vídeos. Sejam bem-vindos a mais uma semana. E nesta semana, nesta aula aqui, nós vamos estar dando início à implementação de estruturas não lineares. Até a aula passada, nós estudamos as estruturas lineares, que eram caracterizadas pela presença de um elemento antecessor e um elemento sucessor. Então, a partir de cada elemento, dado ou nó, a gente conseguia observar esse padrão. Então, eu mencionei isso quando falei sobre listas. Então, seja a implementação de lista sequencial encadeada, são estruturas lineares, e como as filas e as pilhas que nós implementamos foram baseadas em listas, então fica fácil de enxergar que também eram estruturas lineares. Então, hoje a gente vai começar implementando, estudando, as árvores binárias ordenadas. Creio que você já chegou aqui a partir da apostila, já tendo lido a apostila, e sabe exatamente do que eu estou me referindo. Então, eu comentei que uma árvore nada mais é do que um conjunto de nós, sendo que cada nó ele pode ramificar, certo? O nó principal ou o nó primeiro, ele é chamado especialmente de raiz. Então, cada nó ele pode ter nós filhos. Então, por se tratar aqui dessa implementação de uma árvore binária, nós teremos apenas, ou melhor, teremos no máximo 2 filhos, onde a gente chama o filho esquerda e o filho direita, e um determinado nó em que não tem nem o filho da esquerda nem o filho da direita, ou seja, não tem nenhum filho, a gente chama esse nó de nó folha. Ok? Então, já estou com a implementação pronta aqui. Eu vou dividir essa explicação em alguns vídeos. Tá? E nesse primeiro vídeo a gente vai comentar inicialmente aqui a respeito do código base para se implementar uma árvore, e vou falar também aqui sobre a função inserir. Vou deixar um outro vídeo para falar sobre a função remover, um outro vídeo para falar sobre as visitas, as formas de visita nessa árvore, que seria em ordem, pré-ordem e pós-ordem, e aí um último vídeo para comentar rapidamente sobre outras funções auxiliares, que a gente sempre tem implementado aqui nas nossas estruturas, então resolvi manter esse padrão. Tá? Antes de começar aqui a fazer um comentário ou a explicar a respeito das funções, é importante dizer que existem várias formas de você implementar a estrutura de dados árvore, árvore binária ordenada. Existem várias formas, assim como existiam várias formas de implementar as outras estruturas. Mas aqui eu ainda me refiro na questão da lógica em si de implementar cada uma das funções. Então, eu optei por empregar uma lógica recursiva na implementação aqui das funções, certo? Porque isso ajuda a tornar o código mais límpido, o código mais enxuto e o código mais intuitivo. Então, para que você entenda, para que você consiga compreender a lógica e o funcionamento de cada uma das funções, é importante que o seu estudo aí de recursividade esteja valendo, certo? Se você sentir alguma dificuldade em relação à recursividade, então lembre-se que a gente tem um material falando sobre isso, que vem lá nas primeiras aulas, quando comentamos a respeito da linguagem C. Então, a gente dividiu o estudo de C em 3 partes. Na última parte, eu falei justamente sobre funções e recursividade. Inclusive, eu mencionei que seria um recurso muito útil para quando a gente fosse implementar aqui as nossas estruturas, principalmente do tipo árvore, estruturas não lineares. Muito embora a recursividade também pudesse ter sido utilizado quando a gente estudou listas lá, listas, filas, pilhas. A gente poderia ter empregado alguma ideia também de recursividade. Mas eu reservei a recursividade aqui para quando a gente fosse estudar árvores, então chegou a vez dela, certo? Então, se você não se sentir aí à vontade em relação à recursividade, primeiro você faça uma revisão e aí depois você vem para cá procurar entender aqui a lógica de cada uma das funções, certo? De cara, eu gostaria de comentar que agora as nossas funções que alteram a estrutura de dado, principalmente a função inserir e a função remover,
elas estão retornando aqui o nó e também estão recebendo aqui o nó, certo? Quando a gente for ver isso na prática, eu vou mencionar que elas vão receber sempre o nó raiz e o retorno a gente vai ter que atribuir também ao nó raiz. Isso é necessário por dois motivos. Primeiro, porque a gente está utilizando uma implementação recursiva. Então, a implementação recursiva, da forma como fizemos, exige que seja dessa maneira. E a segunda questão do porquê tem que ser feito assim é porque na implementação a gente acaba, algumas vezes, alterando o valor aqui, por exemplo, do ponteiro raiz, né? Em algumas outras situações, vai alterar o valor de outros nós, em que a gente também vai precisar de fazer esse retorno. Mas a gente está passando aqui os nós como ponteiros, mas C, como eu já expliquei logo lá no início, né, quando a gente falou sobre funções, quando a gente estudou a linguagem C, eu mencionei que, por padrão, a passagem de parâmetros, a passagem de argumentos, ela se dá por valor e não por referência. Então, significa dizer que toda vez que a gente passa um argumento, uma cópia desse argumento é gerada e a variável original, por mais que ela seja um ponteiro, ela não é alterada. Então, por essa razão, a gente tem que retornar aqui para o caso de, por exemplo, a raiz ser alterada, o novo valor, né, o ponteiro da raiz, ele seja ajustado aqui nessas funções. O que pode acontecer da gente querer remover um nó e, por exemplo, o nó removido seja o nó raiz. Então, o nó raiz, na função remover, ele vai ser atualizado e a gente precisa retornar essa atualização para atribuir novamente a raiz. A mesma ideia aqui na função inserir, certo? Pode acontecer da gente, ao inserir, que é a primeira inserção, ele vai sempre inserir como sendo a raiz. Então, a gente tem que retornar aqui para fazer a atualização desse nó raiz. Então, aqui a gente vai comentar no momento oportuno, né? Nos vídeos mais à frente. E antes de irmos para a função inserir, é importante a gente analisar aqui a estrutura base para que nós possamos ter uma árvore, certo? Então, muito embora a árvore seja uma estrutura um pouquinho mais complexa, se comparada às outras estruturas que nós já implementamos, o código base que a gente vai precisar aqui é ainda muito simples, né? Então, a gente vai visualizar essa árvore também como um conjunto de nós, onde cada nó ele vai armazenar aqui então o dado. E como já mencionamos, por estarmos implementando uma árvore binária, então ela vai ter apenas dois filhos. Então, a gente vai ter aqui o filho da esquerda, um ponteiro para o filho da esquerda, que a gente pode enxergar aqui como uma subárvore também, e o filho da direita, que a gente também pode enxergar como uma subárvore direita. Então, se eu mencionar filho da esquerda, filho da direita, subárvore esquerda, subárvore direita, você pode entender como um sinônimo, certo? Porque para todos os efeitos a ideia é a mesma. Então, a gente simplesmente vai precisar aqui de uma variável, veja que aqui é o registro. Então, a gente vai manter todo o controle da estrutura a partir de uma única variável que a gente chamou aqui de raiz, que ele vai armazenar o nó raiz da nossa árvore binária. Então, como a gente está fazendo essas inserções, remoções, sempre retornando o ponteiro, tanto faz. Você vai ver que nessas implementações eu optei por não alterar a variável global. Então, a gente recebe o nó e retorna o nó. Então, tanto faz a gente deixar aqui a raiz de maneira global ou deixar aqui na main. Mas para manter a sincronia com as outras implementações, eu resolvi deixar aqui a variável raiz também como uma variável global, mas observe que a árvore inicia vazia. Então, a gente vai comentar agora sobre a função inserir, né? Depois que a gente explicar todas as funções, a gente pode vir aqui executar main. Então, a função inserir, ela vai, como já comentado, por padrão, e porque pode modificar a árvore, né, que é a estrutura, ela vai receber aqui o nó. Sempre que a gente invocar inserir pela primeira vez, a gente vai atribuir aqui, vai passar por padrão o nó raiz, e a gente vai trabalhar sempre dessa forma, né, passando o nó raiz e atribuindo o resultado da função inserir
também é o nó raiz. Como eu já expliquei, isso é necessário porque pode acontecer na inserção, que vai acontecer sempre na inserção do primeiro elemento, né, o ponteiro raiz ser modificado, então a gente precisa reajustar aqui, né, reatribuir aqui a raiz. Isso é tão verdade que só é necessário, estritamente necessário, na primeira invocação a inserir. As demais invocações a inserir, essa atribuição aqui é desnecessária e se permite com que não façamos isso. Mas para evitar a geração de dúvidas, né? Fica o código um pouco esquisito, porque que um inserir retornou, o outro inserir não retornou. Então, eu resolvi, toda vez que for invocar a função inserir, já atribuir novamente aqui a raiz, certo? Mas lembre-se que o inserir só vai modificar a raiz na inserção do primeiro nó. Então, a única atribuição que faz sentido é essa primeira aqui. As demais vão simplesmente reatribuir o valor de raiz aqui para a raiz. Ok? Então, aqui na função inserir, como já estamos comentando, ela retorna um nó e recebe aqui um nó. Tá? Mas o principal elemento aqui, o principal argumento para nós é o dado a ser inserido. Então, algo que eu ainda não tinha comentado, né, é que por estarmos tratando de uma árvore binária ordenada, então a gente tem que manter um padrão nessa árvore. E que padrão é esse? Dado a partir de qualquer nó, né? Imaginem uma árvore meio preenchida. Então, a partir de qualquer nó, toda a subárvore esquerda, os seus respectivos nós, né, considerando a subárvore esquerda, todos os seus nós terão os dados menores do que o dado em questão. E ainda pensando neste nó, um nó qualquer, ainda pensando neste nó, toda a subárvore direita vai ter com que seus dados sejam maior do que esse nó em questão. Deixa eu vim aqui para a apostila, né, onde a gente tem aqui um diagrama, onde eu apresento aqui o exemplo de uma árvore binária que já está ordenada, né, na verdade, uma árvore binária cuja especialidade é a ordenada, a árvore binária de busca, né, porque existem outros tipos, e uma árvore binária ela é ordenada quando a partir de qualquer nó a gente observar o seguinte padrão: todos os filhos aqui da esquerda são menores do que este nó e todos os filhos da direita são maiores do que este nó, certo? Esse é o padrão. Então, se você pegar aqui qualquer nó, por exemplo, este, todos os filhos da esquerda são menor do que ele, né? Aqui é 3, o filho da esquerda é 1, e todos os filhos da direita são maiores do que este nó. Então, a gente observa esse padrão em todos os nós, certo? Então, quando você observa esse padrão em todos os nós, é porque a gente está se referindo a uma árvore binária. Então, por que eu mencionei isso? Porque a gente precisa ter isso em mente na hora que nós formos implementar aqui a inserção do nosso dado, ou na hora de realizar a busca, na hora de remover. Então, a gente precisa ter em mente como é que os dados estão organizados, digamos assim, nessa estrutura, certo? Então, um comentário também que vale a pena fazer antes de mencionar aqui a lógica da nossa função inserir é que quando a gente implementa a recursão, eu também mencionei isso lá atrás, certo? Lá quando falamos sobre a linguagem C, a recursão é caracterizada por uma função que invoca a si mesmo, certo? Mas a gente sempre vai ter uma condição de parada. Então, a gente observa aqui duas situações em que há invocação da própria função, mas a gente observa uma condição em que essa invocação não acontece mais. Então, toda função recursiva ela só vai funcionar se tiver uma condição de parada que seja alcançada, né? Porque se essa condição de parada nunca for alcançada, também não faz sentido essa sua função recursiva. E a lógica aqui da nossa função inserir é muito simples, né? Eu vou deixar a condição de parada por último para explicar essa lógica, certo? E a gente pode começar pensando o seguinte: então eu quero inserir um novo dado. A partir do nó raiz, a gente quer inserir um novo dado. Então, a gente faz o seguinte: a gente visita esse nó e verifica se o dado que eu estou querendo inserir é menor do que
o dado do nó que a gente está visitando. Porque se isso for verdade, então o lugar de inserir esse novo dado, esse novo nó, é na minha subárvore esquerda. Então a gente faz essa invocação recursiva aqui, dizendo que a nó esquerda vai receber e inserir na minha subárvore esquerda esse dado. Essa aqui é a lógica da recursividade. Por outro lado, se o dado não é menor, então ele vai ser maior, já que a inserção de elementos iguais é desencorajada em árvores binárias. Então, se o dado ele é maior, o dado que eu estou querendo inserir é maior do que o dado do nó em que eu estou agora, né, visitando, então o lugar de inserção desse nó vai ser na subárvore direita. Então, a gente faz a invocação de inserir, passando aqui o nó dir, ou seja, passando a subárvore direita, passando também o elemento dado e atribuindo o resultado aqui ao nó dir. Então, tente perceber aqui a lógica. A gente pode até voltar aqui. Então, a ideia é que, por exemplo, se a gente quiser inserir aqui o número 8, a ideia é que a gente vai visitando os nós até chegar na posição em que esse número deva ser inserido. Então, se você entendeu a explicação aqui do que é uma árvore binária de busca, então, se a gente quiser inserir o número 8, eu venho aqui, 8 é maior do que 7, então a gente vem aqui para a subárvore direita. 8 é menor do que 9, então a gente vem para a subárvore esquerda, só que veja que a subárvore esquerda ela não existe, ou em outras palavras, o respectivo nó é nulo. Então, aí chegamos numa condição de parada. Se nó é nulo, certo? Aí sim a gente pode criar o novo nó, alocando espaço para ele, preenchendo os campos desse nó, atribuindo dado ao campo dado, atribuindo null aos filhos esquerda e direita, certo? E depois que a gente faz isso, perceba que não há mais uma invocação. Então, depois que a gente faz isso, a função, ou melhor, o fluxo de execução sai aqui do if e vai aqui para o return. Então, esse nó vai ser retornado. E se você tentar imaginar aí o retorno de uma execução recursiva, a gente voltaria para cá, certo? Então, esse inserir, se tiver alcançado aqui o nó esquerda como null, por exemplo, ele vai estar retornando exatamente o endereço do nó que foi alocado. E aí ele vai ser atribuído aqui ao nó esquerda, já com seus campos devidamente preenchidos. Então, essa é a lógica de funcionamento da função inserir recursiva. Como eu já falei, qualquer uma dessas funções aqui poderiam ser implementadas sem utilizar a lógica recursiva, mas eu acho a lógica recursiva muito mais elegante. Então, eu convido a você que analise esse código aqui com mais calma, que vá para o papel, já que eu não tenho como fazer isso, né, juntamente com você. Então, que vá para o papel e fique simulando a entrada, né, a inserção de nós aqui nessa árvore, tá? Exatamente como eu fiz aqui, pegando essa árvore como exemplo. Então, por exemplo, só para a gente concluir aqui esse primeiro vídeo, se eu quiser inserir um elemento 0, então eu quero inserir 0, a partir do nó raiz, 0 é menor do que 7, eu visito então a subárvore esquerda, 0 é menor do que 3, faço outra visita aqui, né? Vou adentrando aqui nas subárvores esquerda, 0 é menor do que 1, então vou inserir ele na subárvore esquerda, mas aí nesse ponto eu percebo que essa subárvore não existe, ou seja, o nó em que eu estou tentando visitar ele é nulo, então é exatamente nesse ponto onde a gente vai inserir esse novo elemento, retornando o ponteiro, o endereço que foi alocado para que ele seja então anexado aqui ao ponteiro do filho esquerdo aqui desse elemento 1. E essa é a lógica, né? E aí quando a função recursiva vai voltando, ele vai reatribuindo os mesmos ponteiros de forma a manter a estrutura do jeito que estava. Se eu quiser inserir aqui, por exemplo, um elemento 11, então a partir do nó raiz, 11 é maior do que 7, vou para a subárvore direita, 11 é maior do que 9, subárvore direita, então aqui a gente observa que não existem mais nós aqui, a gente está acessando um nó nulo. Certo? Então, é exatamente nesse ponto que o 11 ele deve ser inserido. A gente chegou na condição de parada.
o novo espaço é alocado para esse nó, e a gente retorna esse endereço de forma a anexar aqui o novo nó ao filho direito, né, como sendo o filho direito do nó 9. Então, essa é a lógica recursiva aqui da função inserir.